Bom dia, meus amores. Vamos lá? Nosso primeiro assunto da quarta unidade, cultura africana. Vamos falar sobre os negros, né? Os nossos ancestrais. Os nossos antepassados são os negros. Vamos lá? Abra seu livro aí de história na página 72. Cultura africana. Na época da colonização do Brasil, no século... Que século é esse aqui? Que número é esse? 10, 5, 1. Forma que número? 16. No século 16, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam. Mão de obra escrava. O que é mão de obra escrava, gente? Trabalhar sem remuneração. Era isso que eles queriam. Só que os índios não aceitavam. Por isso, mais de 4 milhões de africanos, vocês têm ideia do que é 4 milhões? É muita gente. De diferentes regiões da África, cruzaram o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís, no Maranhão. Aqui, gente, eles eram muito maltratados. Os escravos ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam, o tratamento não era diferente. Os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Se a gente for, gente, trazer hoje isso aqui, banzo, ó. Banzo é um tipo de depressão. Porque eles ficavam em profunda tristeza, profunda solidão, angústia, com saudade da família, porque eles eram separados da família, com saudade dos amigos, saudade da terra natal deles, e eles acabavam adoecendo, muitos até morriam de banzo, que era um tipo de depressão, né? Que naquela época não tinha depressão, mas hoje, se a gente for ver, realmente era um tipo de depressão que eles sofriam. Chegavam até a morrer por não aguentar a solidão, tá vendo? Tadinho deles. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabaram se tornando peça fundamental, olha que peça, ó, para os portugueses. Os africanos eram um objeto. Eles utilizavam quando eles queriam, quando eles não queriam, eles deixavam lá para morrer. Quando não queria, vendia por qualquer preço, qualquer coisa, só para se livrar. Então, os escravos para os portugueses eram uma peça fundamental na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Hoje, a cultura brasileira tem muita herança africana. Gente, hoje, o povo brasileiro é um povo misturado, né? Uma miscigenação. Nós já até falamos sobre isso. Né? É um povo miscigenado, é a mistura de vários povos, mas o povo que mais se destaca na formação do povo brasileiro é o povo africano. Nós temos descendentes africanos, né? Se você vê o povo brasileiro, a maioria é feito de negro. Você vai no Pelourinho, a maioria das pessoas que você encontra lá, negros, né? Salvador é uma cidade baiana, uma cidade brasileira povoada com a maioria povo negro, né? Eu particularmente não entendo da onde é que vem o preconceito do povo baiano. Se nós somos formados de povo negro, né? Por que ter preconceito, né? O que é preconceito? Vocês sabem o que é preconceito? A palavra já vem dizendo pré-conceito. É um conceito que a pessoa tem, né? Um pré-julgamento. Vamos supor, você quer julgar alguém pela cor da sua pele. Ou você acha que alguém... Você que eu tô dizendo, gente, é no sentido figurado, tá? Nós estamos conversando sobre preconceito. E você acha que uma pessoa, ela vale mais ou vale menos, ou não vale nada pela cor da sua pele. Isso não diz o que as pessoas... Isso não diz o valor de ninguém. A cor da pele. O que diz o valor, gente, é o caráter,
é o pensamento de cada um, são os valores que cada um carrega. Isso sim diz quem é você, quem é a pessoa, e não a cor da pele, tá? Então, ó, desse preconceito, nada, não vale nada. Não carregue preconceito de nada na sua vida, certo? Vamos lá ver quais são as heranças africanas que nós temos, né, através daquilo que os negros trouxeram para o nosso Brasil. Nas comidas, arroz. Você sabia? Aí, ó, arroz é uma herança africana. Inhame, delicioso, amo. Frutas, especialmente a banana. Coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló, amo jiló. Tâmara, que é uma fruta. Açafrão, que é um condimento, ele é amarelado, ele dá um gosto na comida. E é bom saber para quê? Para os ossos. Por que eu tô falando de açafrão? Porque talvez vocês não conheçam o que é açafrão. Pimenta malagueta, eita que arde. E azeite de dendê, que é usado nas comidas baianas, né? Que as pessoas chamam comida baiana. Por quê? Porque justamente veio dos africanos. Na música, ilus, atabaques, agogôs, abis, oxequerês, gonguês, cuícas e berimbau. São instrumentos musicais, gente, isso aqui, viu? Aí tem aqui as gravuras. Nas ervas medicinais, os saberes da medicina tradicional africana estão presentes no dia a dia, em remédios caseiros feitos de ervas e raízes, inclusive hábitos como o de rezar para curar. Gente, esse aí é um costume deles e que algumas pessoas também têm. E o que é? Ah, pro Deus me livre. O que nós devemos fazer? Respeitar. Tudo tem que passar pelo respeito. Se você não acredita ou não crê, você pelo menos tem que respeitar, certo? Temos que respeitar as escolhas de cada um. Porque a gente quer que todo mundo respeite a nossa. Na dança, baiana, maracatu pernambucano, tambor de mina maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira e etc. São as danças também da herança africana. Na religião, afoxés, orixás, xangôs, candomblé, etc. Deus me livre, não vou nem falar disso. Porque isso aqui, ó, tá falando da religião deles, dos africanos. E que muitos brasileiros e muitas pessoas do mundo inteiro adotaram também como sua própria religião. Nós devemos respeitar, gente, o modo de pensar, o modo de agir, tá? A religião de cada um. Devemos respeitar, mesmo porque a religião não diz quem você é, né? A pessoa pode querer ser do candomblé e ter os valores dela. Por quê? A gente tem que respeitar a escolha de cada pessoa. Não devemos julgar o outro. Olha o que a gente falou de preconceito. Não devemos ser preconceituosos, tá bom? Então, devemos respeitar as pessoas da forma com que elas são e através das escolhas dela. Se ela escolheu para ela ser evangélica, ou católica, ou do candomblé, ou espírita, deixa ela escolher o que ela quer. Devemos respeitar, certo, amores? Respeito a base de tudo, tá bom? No vocabulário, xequerê, xodó, macumba, tanga, maracutaia, etc. São nomes relacionados, são palavras relacionadas à cultura africana também, tá certo? Curiosidades. Compreender as formas de resistência e luta dos africanos e afrodescendentes. O que é afrodescendente? As pessoas que são descendentes dos africanos. É fundamental para entendermos quem somos e quem são os brasileiros. Olha aí o que eu falei com vocês, somos descendentes deles, então temos muita coisa deles. Pois 55% do nosso povo se denomina negros ou pardos, mestiços de negro com branco, ou negro e índio, ou branco e índio. Pronto, agora vamos falar de um rapaz muito famoso e muito importante na cultura africana. Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Olha ele aqui, uma foto que tem dele. Vamos ver quem ele foi? O herói dos escravos é lembrado no Dia da Consciência Negra. Que dia comemoramos a Consciência Negra? 20 de novembro. Um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte os direitos dos negros no Brasil colônia. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência
Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande guerreiro. Zumbi nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Dedicou a maior parte de sua vida a uma causa bem nobre. Livrar os escravos da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares. Aí, ó, porque o nome dele era Zumbi dos Palmares. Então, ele criou o Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Esse quilombo era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo de que precisava. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história. Por isso, gente, que dedicaram 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, para homenagear, né, o dia que Zumbi dos Palmares morreu, tá bom? Ele foi um grande homem, tá? Independente da cor dele, porque nós não devemos ter preconceito, tá? As pessoas acham que negro não faz nada que preste. Vocês sabiam disso? Ah, pois é. Vocês lembram que deu na televisão aquele homem, George Foster, lá nos Estados Unidos, que ele foi morto por policiais que asfixiaram ele até ele morrer? Vocês viram a mobilização mundial que teve a morte desse homem? Porque as pessoas ligaram esse episódio da morte dele por ele ser negro. Tipo, se ele fosse branco, ninguém ia jogar ele no chão e asfixiar ele até morrer. Será que ia? Não sei. Não sei, não posso dar resposta porque eu não estava lá. E também não sei o pensamento dos policiais. Mas isso mobilizou a uma grande revolta mundial. Todos os países do mundo se revoltaram por conta de tudo isso. Esse homem morreu, coitado. Sem motivo, né, na verdade. E Zumbi, ele morreu porque ele queria lutar, ele não aceitava se dobrar para os brancos, que não gostavam dos negros e queria escravizar, ele não aceitava. Ele tinha o pensamento dele de liberdade, que as pessoas precisavam ser livres, e é verdade, eu compactuo também com o pensamento dele, né? Nascemos para ser livres, tá? Dentro, claro, dos deveres que nós temos que obedecer, mas nascemos para ser livres e precisamos respeitar todas as pessoas, não importa as escolhas dela. Eu estou falando no âmbito de quê, gente? De religião, de pensamento. Precisamos respeitar as pessoas, não devemos ter um preconceito com as pessoas, certo? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz: ame só o branco, ame só o negro, ame só o índio, ame só quem tem cabelo liso, ame só quem tem cabelo crespo. Não. Ela diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que esteja próxima de nós, tá? Então vamos respeitar as pessoas, vamos amar as pessoas, vamos ajudar quando pudermos ajudar, como tivermos a oportunidade de ajudar, vamos ajudar. Tá bom, meus amores? Um beijo, Deus abençoe vocês e até a correção da atividade. Tchau!